Olá, para quem não me conhece ainda, me chamo Luiz D'Adamo e bem-vindo ao nosso boletim diário aí sobre soja e milho. Hoje nós vamos trazer as informações aí do dia 6 de setembro, sexta-feira, o que aconteceu com Chicago, né? Soja e milho amanheceram aí com uma tendência de alta e acabaram virando e fechando fortemente aí para o lado negativo. Então a gente vai entender aí o que levou o mercado a essa mudança de direção. Também no vídeo de hoje vamos fazer uma análise para vocês das exportações através dos lineups. Comparativa de line-up para soja e milho de 2023 para 2024, entendendo qual é o rumo das nossas exportações até aqui e para onde podem caminhar. Também no final desse vídeo nós vamos deixar para vocês uma agenda com as principais notícias que devem impactar o nosso mercado aí durante a semana até sexta-feira. Então fique com a gente até o final e acompanhe todas essas notícias. A gente vai começar falando para vocês aí da soja. O mercado dessa sexta-feira trabalhou de forma interessante, né? Abriu em alta Chicago, abriu para soja, para milho, dólar com tendência de queda, mas após aí realmente a divulgação do número de empregos americanos e a questão da aversão ao risco, inverteu toda essa tendência. Nós passamos a ver um dólar subindo e Chicago para soja e para o milho caindo. Então, um fator importante aí dessa sexta-feira foi o quê? A divulgação dos empregos americanos que veio abaixo da expectativa, empurrou Chicago para baixo e dólar para cima. Além disso, o mercado olha a questão da boa oferta mundial, que ainda, mesmo com essa situação de chuvas que tiveram aí um pouco abaixo da média nos últimos dias, ainda é uma boa safra, e previsão de uma leve melhora no clima que a gente vai ver mais para frente. Com relação à demanda, ela foi praticamente neutra aí, tá? Reportaram-se na semana aí 1,4 milhão de toneladas, mas dentro da expectativa de 700 mil a 2 milhões de toneladas. Então, com isso, nós vimos o quê? Chicago fechar aí com mais ou menos 19 cents de dólar por bushel e 1,8% negativo. Nós vimos aí o novembro ainda acima dos 10, chegou na mínima aí a 10,0350, fechou a 10,05, mais longe da máxima, que bateu os 10,31. Então, é o que a gente falou, o mercado amanheceu trabalhando para cima, após a divulgação de empregos americanos, o mercado inverteu totalmente a tendência aí, tá? O mercado chegou a operar com mais ou menos aí 800 de dólar de alta, acabou fechando aí com quase 19. Com relação ao histórico de preço, a gente observa que a gente continua mantendo mais ou menos aquela linha de preços pré-relatório de agosto. Só lembrando que essa semana nós temos relatório aí do SDA de setembro, tá? Então o mercado recuperou aquela barrigada que deu aí durante o mês de agosto. Com relação a prêmios, nós vimos o setembro se mantendo e o outubro aí caindo levemente, aí 5 cents. Nesse nível de prêmio, a soja brasileira perde competitividade para a soja americana, mas os compromissos de setembro e de outubro ainda estão aí, o pessoal precisa adquirir soja para cumpri-los, tá? Então a gente vai ver o mercado de Porto agressivo ainda e competitivo, com prêmios de setembro e outubro. A partir daí a gente vai ver o mercado interno aí realmente no novembro e dezembro ditando esse mercado de soja no Brasil. Com relação aos prêmios no mercado de 2025, nós observamos aí que após essa queda que a gente teve durante a semana, quando saiu um pouco de negócios para 2025, o mercado aí se manteve nessa sexta-feira com leve melhora aí no março em 2 cents. Já os preços em reais, devido à queda aí de Chicago ter sido maior do que a alta de dólar, nós vimos o Mato Grosso, que hoje está precificado muito mais para o mercado interno e mercado de esmagamento, se mantendo em preços, mas Mato Grosso do Sul, Goiás aí caindo de 1 a 3 reais, dependendo da praça, São Paulo aí numa queda de mais ou menos 1,5, também dentro do estado. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na faixa aí praticamente de 2 a 3 reais em praticamente todas as regiões, tá? Isso devido à queda pesada aí de Chicago aí. Uma coisa que a gente traz para vocês é com relação ao line-up aí dos portos brasileiros. Então, para a gente analisar um pouquinho aí o que o pessoal tem falado, as exportações brasileiras foram muito bem, a gente está exportando muito mais que o ano passado, a gente vai exportar mais do que o ano passado, não vai? O que deve acontecer com esse cenário, né? Então a gente começa a olhar um pouquinho do line-up para entender. Veja que em janeiro de 2024 nós tivemos uma exportação de 1,45 milhão de toneladas a mais do que em 2023. Mas é importante a gente entender o porquê que isso aconteceu. A demanda veio com mais vontade, teve mais necessidade. Não, o mercado teve muito mais atrelado à questão que em 2023 nós tivemos atraso da colheita. Então, por isso, o janeiro em 2023 ele foi fraco, perante um janeiro 24 muito mais forte. Nos portos aí de Paranaguá e São Francisco,
Nós tivemos muito milho que ficou de novembro e dezembro vindo aí para janeiro e até fevereiro, porque os meses de dezembro e de janeiro foram muito chuvosos aqui para essa região. Então atrasou o embarque de milho, dificultando assim a soja rodar. Tá? Então isso é muito claro quando a gente olha um janeiro e até mesmo um fevereiro em 2024 muito acima realmente aí do 2023. Já observe que quando a gente olha o cenário fevereiro e agosto, essa diferença já fica mais alinhada, né? Ou seja, nós exportamos em 2024 790 mil toneladas a mais aí dentro do período de fevereiro a agosto. Quando a gente olha janeiro a agosto, aí sim dá 2,24 milhões de toneladas aí, 2024 melhor. Setembro ainda com boas expectativas, mas outubro, novembro e dezembro, nossas exportações devem ter grande redução. Motivo a competitividade da soja brasileira perante a americana. Soja americana mais barata, a demanda migra para lá, até porque a oferta nesse momento lá, dentro de outubro, se torna maior. Então, nós devemos ver aí uma redução mais pesada do line-up portuário em outubro, novembro e dezembro. Outubro ainda com certo movimento e novembro e dezembro realmente a gente acredita que esse volume deve migrar praticamente para o porto de Rio Grande. Já falando do nosso mercado de milho aí para vocês, ele não foi diferente da soja. Como eu falei, a soja trabalhou em alta, depois veio para baixo, o milho foi igual, também trabalhava de forma positiva e acabou invertendo a sua tendência após o relatório de empregos americanos, que fez com que o dólar subisse e derrubasse Chicago. Além disso, o mercado continua analisando uma leve melhora no clima e a boa oferta mundial, o que leva, obviamente, os fundos à realização de lucros, até mesmo porque nós vimos de altas consecutivas, né? Então o mercado acaba aproveitando isso daí. Mas a demanda foi positiva, né? O mercado estimava aí de 600 mil a 1,4 milhão de toneladas e foi aí vendido quase 2 milhões, ou seja, 1,99 milhão de toneladas aí dentro da semana, tá? Um número bacana aí, realmente mostrando a demanda olhando o milho americano de uma forma um pouco mais expressiva. Isso se deve até um pouco ao fato também do nosso milho estar um pouco mais caro aí e com uma dificuldade de liquidez aí para exportação. A gente vai ver mais para frente que as nossas exportações de milho não estão acompanhando o nosso último ano. No milho, perceba que nós tivemos um cenário muito parecido com o da soja, fechou aí com mais ou menos 1,10 de baixa. Dezembro fechou a 406, muito próximo da mínima de 405. Mas observe que a máxima chegou a bater o quê? 416. O mercado chegou a trabalhar com quase 1,3, 1,5% de alta aí na abertura na parte da manhã para o milho, e após realmente o relatório americano aí de emprego mudou toda a tendência, tá? Com relação ao histórico de preço, a gente mantém uma linha linear mais ou menos aí desde início de julho. Nós tivemos ali uma barrigada dentro de setembro, tá? Isso ligado um pouco aí até a demanda, está um pouco mais calma ali pelo milho naquele período, mas a gente já percebe que a volta da demanda trouxe o mercado novamente aí aos preços muito próximos aí de 410 centes de dólar por bushel. Com relação aos preços em reais, nós não vimos praticamente alteração no Brasil. Tá? Então, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul inalterado, São Paulo e Minas também, com exceção de algumas praças, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mesmo cenário. Por quê? Aquilo que a gente tem falado para vocês. O mercado interno é quem mais tem precificado o milho no interior. Então, mesmo com oscilações aí de Chicago, que vai impactar na exportação, o mercado interno aí tem gerado pouca oscilação nos preços. Assim como falando para vocês aí do line-up, né, da soja, vamos trazer um pouquinho aí do line-up de milho para vocês, tá? Veja que a gente falou para vocês com relação à exportação muito forte que aconteceu em 2023 de milho, por isso que a soja até acabou sendo mais baixo. Nós tivemos um line-up aí de janeiro em 2023 de 4,8 milhões de toneladas. Em fevereiro, 2,2. Então, realmente muito mais agressivo do que o cenário de 24. Tanto é que quando a gente olha somente o janeiro, essa diferença de 4,87 milhões de toneladas é bem agressiva, até mesmo para os históricos do Brasil. Em 2023 para 2024, o milho no Brasil estava caro e por isso encerramos o programa em dezembro. E por que nós não tivemos uma exportação em janeiro de 24 mais agressiva para o milho também, como foi, por exemplo, em 2023, ou pelo menos mais próximos? Porque o milho brasileiro estava caro e com isso nosso programa de exportação acabou se antecipando, ou seja, encerrando mais cedo. Obviamente que ainda nós tivemos exportação, se vocês olharem o CSEX, em janeiro de 2024, mas é muitas vezes de navio aí que estavam programados dentro do line-up de dezembro de 23 e acabou se carregando aí dentro
do janeiro, tá? Mas olhando a nível de line-up, toda a programação acabou finalizando aí dentro de 23. Entre fevereiro e maio a diferença foi de 3 milhões de toneladas aí. Entre fevereiro a maio a diferença é de 3 milhões de toneladas aí. Até mesmo saindo um pouco de milho verão aí do Rio Grande do Sul e estoque velho. Agora, olha o impacto quando a gente olha aí de janeiro a agosto, né? A diferença é de quase 10 milhões de toneladas exportadas. Isso porque, obviamente, nós também entramos 2024 com um estoque menor do que 2023. Entre janeiro e agosto de 23, a nossa diferença foi de 10 milhões. Isso porque em 2023 nós também entramos com um estoque de passagem maior do que em 2024. Então isso fez com que as nossas exportações iniciassem o ano de forma bem mais lentas do que foi em 2023. Já quando a gente olha de um cenário principalmente de julho para frente, que é quando vem a nossa janela de exportação, a gente observa que um cenário de vendas pelo produtor mais baixo acabou automaticamente reduzindo aí a chance de sair mais milho dentro desse período. Setembro nós ficamos aí com um line-up também aí próximo aí de quase 3 milhões a menos aí em relação a 23. Como é que nós devemos ter aí um outubro, um novembro e um dezembro? Nós ainda vamos ver o quê? Saindo milho dentro desses 3 meses por compromissos logísticos. Então muita gente tem top contratado até dezembro, então tem que honrar os compromissos portuários e tal. Então, a gente acredita que entre outubro, novembro e dezembro nós podemos ter aí mais 16, talvez 17 milhões de toneladas saindo aí, tá? Isso pensando em alguns compromissos. Obviamente que se o produtor continuar segurando as vendas e o mercado acabe aí realmente acalmando um pouco mais as exportações e não exportando os 16, 17 milhões a mais. Com relação ao dólar, que fechou em alta de 0,36%, obviamente que não é uma alta na mesma proporção do que caiu Chicago, mas observe que assim como a soja e o milho, mas inversamente, que fecharam próximos do limite de baixa, ele fechou próximo do limite de alta. E como a mínima dele estava realmente bem abaixo, fechando a 5,59 e com uma mínima a 5,52. Com relação ao clima, nós falamos para vocês lá do mercado está analisando uma melhora aí em relação às condições americanas. Então perceba que nessa região aqui que aparentava chuva ainda abaixo da média, começa a vir para dentro de uma normalidade. O mesmo acontece quando a gente olha para um cenário de mais aí a 8 a 14 dias. Então isso gera aquela redução numa expectativa aí de estresse aí de final de ciclo. Já com relação às temperaturas, não vimos melhores e ainda continuam quentes aí para lá, dentro do cinturão produtivo de soja e milho americano. Já o clima na América do Sul, nós observamos aí que nos últimos dias choveu no Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e muito levemente aí ao sul do Paraná. Região central continua aí sem chuvas aí. E o mesmo acontece para as previsões climáticas aí até o dia 13, né? Chuvas realmente mais no Rio Grande do Sul e ao norte do Amazonas, com praticamente toda a região central do Brasil sem chuvas. Ou seja, trabalho de plantio essa semana não deve acontecer, a não ser que surja realmente um cenário de clima melhor aí nas próximas previsões. Conforme a gente já falado para vocês, a gente vai deixar aqui rodando para vocês a agenda de notícias aí que devem impactar ou movimentar esse nosso mercado aí da próxima semana. Bom, meus amigos, por hoje é isso.
Essas eram as notícias que nós queríamos trazer para vocês no dia de hoje. A Day Agro está aqui para te ajudar nas estratégias de comercialização. Consulte-nos, entre em contato, assim nós podemos te orientar para as melhores alternativas. Para isso eu vou deixar o nosso telefone aqui na descrição do vídeo. Fique com Deus, uma boa semana, um forte abraço e até amanhã.